A paz, amados irmãos. Eu venho através desse áudio fazer uma breve descrição deste canal, o canal Poder da Fé na Restauração dos Casamentos. Irmãos, porque eu tenho acompanhado os ótimos canais de restauração que nós temos no YouTube, vendo ainda pessoas muito desesperançadas, muito desacreditadas, muito sem saber o que fazer, e muitos também que entendem que já fizeram tudo o que deveria ser feito, o que poderia ser feito, e estão apenas aguardando no Senhor as respostas. Irmãos, eu venho me colocar aqui para compartilhar as experiências que o Senhor tem me feito viver, experiências de poder, experiências de fé, experiências, irmãos, com a palavra de Deus. Sim, porque ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola e ela é, acima de tudo, eu quero compartilhar com os irmãos, ela é a nossa garantia de que nós vamos chegar do outro lado. Porque assim foi com os nossos irmãos que já chegaram, nós ouvimos aí inúmeros testemunhos, ouvi um testemunho fortíssimo ontem no canal do presbítero Walter, uma irmã lá de São Paulo, que eu esqueci o nome agora, 1 ano e 10 meses no deserto, várias experiências. No início ela conta, ela não diz se ela era desviada, mas no início ela fez muita macumbaria. Mas alguns meses depois, no primeiro dia que a levaram para a igreja, ela teve um encontro com o Senhor, ela se posicionou, ela começou a buscar. E o testemunho da irmã é fantástico. Os irmãos depois podem procurar lá no canal do presbítero Walter. Nós aprendemos muito. Pastor Sérgio de Paula, o nosso irmão Alain. Irmãos, eles nos norteiam. Os ensinamentos que Deus revela através deles nos norteiam em cada fase, em cada momento que nós passamos. Mas ainda assim, irmãos, o meu coração anseia por interceder, por ajudar pessoas que estão chegando agora e, como eu disse, as que já estão há algum tempo, mas que ainda não têm alimentado o espírito, o interior delas com a palavra de Deus. Elas ainda não têm a palavra de Deus, a garantia de que vão alcançar suas bênçãos. Irmãos, e como o apóstolo Paulo falou, eu falo, não que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, olhando para as coisas que estão diante de mim, deixando as que para trás ficam, prossigo para o alvo. Irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Mas eu sei, meus amados irmãos, que não é fácil. Há momentos em que nós somos tentados a olhar para trás, há momentos que nós somos tentados a ficar parados no mesmo lugar, há momentos que não conseguimos dar um passo adiante, mas não convém que isso seja assim. Por isso eu venho me colocar diante do Senhor, eu venho me colocar diante dos meus irmãos, a buscar, ajudar, contribuir um pouquinho para a vida dos meus irmãos. Irmãos, porque somos povo de Deus. Quando eu paro para pensar que esse absurdo de separação, de novos casamentos, de divórcios, essa destruição tem assolado as igrejas do Senhor. Irmãos, dói na minha alma, dói no meu coração. Nós éramos para estar orientando aos que estão no mundo, aconselhando aos que estão no mundo. Irmãos, não era para nós nunca passarmos por isso. Mas por causa dos nossos erros, da nossa falta de vigilância, da nossa falta de observar verdadeiramente, obedecer verdadeiramente tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, irmãos, nós tropeçamos e caímos e viemos parar nesse deserto. Atitudes, situações, sentimentos, distrações. Irmãos, como me dói na minha alma. Não somente pelo meu casamento, pela minha família, mas por tantas inúmeras famílias que mesmo dentro das igrejas
estão vivendo esse sofrimento, que nós que estamos já sabemos que não é fácil. Irmãos, mas eu tenho uma fé muito grande naquilo que a palavra de Deus ela promete, naquilo que a palavra de Deus ela nos mostra, naquilo que é a vontade de Deus, e eu creio. Se estamos vivos, com desejo no nosso coração de restauração, Deus ele está muito mais empenhado nessa obra. Por isso eu venho compartilhar. Peço que meus irmãos não me compreendam mal. Às vezes eu falo as coisas muito enfaticamente, mas irmãos, acreditem, é o que está no meu coração. É o anseio do meu coração. Não só pelo meu casamento, mas pelo casamento de todos os meus irmãos, que já entenderam, que já compreenderam, que estão se posicionando, os que já se posicionaram. Irmãos, eu creio no impossível. E eu creio no passo a passo, no dia a dia. O intuito desse canal é esse. É que a cada dia, a cada momento, qualquer um que precisar possa se sentir amparado, possa se sentir unido, possa se sentir consolado, primeiramente pelo Espírito Santo de Deus, mas por nós, irmãos em Cristo, para atravessarmos, para vencermos. Irmãos, cada casamento restaurado, cada família restaurada, cada família liberta, cada família reunida novamente. Irmãos, é para a glória do nosso Deus, é para a derrota do nosso inimigo e é para a glória do nosso Deus. E eu creio, irmãos, Deus tem pressa nessa obra. Eu creio que Deus tem pressa nessa obra. Eu creio que há segredos que podem ser revelados. Eu creio em tudo aquilo que nós temos aprendido sobre posicionamento, sobre reconhecer os erros. Sim, irmãos, nós cometemos erros, nós falhamos, nós abrimos brechas e o diabo entrou. Irmãos, mas eu creio piamente na palavra que diz, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Irmãos, eu creio que muita coisa depende de nós, sim. Muita coisa depende da nossa transformação, da nossa mudança, do nosso posicionamento. Mas eu creio no poder da fé, irmãos. Eu creio na palavra revelada. Eu creio na palavra enviada. Eu creio que quando eu dobro o meu joelho aqui e envio a palavra de Deus com fé, o meu marido ou qualquer outra pessoa que seja o alvo da minha oração recebe. Tem os efeitos na hora. E ali se começa uma obra. Irmãos, eu creio, eu sei o que está escrito lá em Daniel, desde o primeiro dia que ele começou a humilhar-se, a buscar compreender, as palavras dele foram ouvidas. Irmãos, eu creio. Eu creio na resposta de oração. Eu creio na persistência da oração. Irmãos, eu estou aqui para me unir aos meus irmãos, para compartilhar as experiências, como eu já disse, para que possamos sair deste deserto, sair dessa mancha. Irmãos, eu creio que cada um dia que nós passamos nesse deserto é para nos edificar. Mas em contrapartida, irmãos, cada um dia que o meu marido, que o seu marido ou a sua esposa está no pecado, é tristeza para o coração de Deus. Então, irmãos, o irmão Alan, do canal Alan na Restauração, Deserto da Restauração, na conferência que teve lutando pela família aqui e no Rio de Janeiro, ele falou assim para mim: se Deus colocou esse senso de urgência em você,
então segue assim. Irmãos, é por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho em mim esse senso de urgência. Entendam bem, não é querer passar por cima do processo. Eu entendo, eu respeito que há um processo. Irmãos, mas dentro de mim há sim um senso de urgência. Não só por mim, por querer ver a minha família junta novamente. Não, irmãos. Mas pela honra do nosso Deus. Para a glória do nosso Deus. Vê se os irmãos me entendem. Eu choro na Bíblia, chorei na Bíblia quando eu li sobre o zelo, se eu não me engano, foi de Finéias, que quando viu um casal praticando uma relação sexual, e eu não preparei esse texto não, irmãos, veio aqui agora ao meu coração para expressar o zelo, para expressar esse senso de urgência. Eu me lembrei desse momento que eu chorei quando eu li que esse homem, sacerdote, levita, ele enfiou uma espada que atravessou os dois corpos, do homem e da mulher, no momento que eles praticavam uma relação sexual. E se eu não me engano, o homem era israelita e a mulher era uma mulher estranha. Irmãos, hoje nós não temos que sair enfiando faca, espada em ninguém, é claro que não. Mas ali ele tomou aquela atitude pelo zelo. A palavra de Deus ela é clara. Depois eu vou achar onde está essa passagem e vou comentar com os irmãos novamente. Foi pelo zelo. Quando eu li isso, irmãos, meu coração fechou assim. Não fechou num sentido ruim, não, mas o meu coração, eu chorei, irmãos. Eu chorei. Antes de mais nada, antes da nossa família, antes do nosso bem-estar, da nossa alegria, irmãos, é o zelo. É o zelo do povo de Deus, é o zelo do Senhor que Ele tem conosco. Eu ia editar esse áudio, mas eu não vou nem editar esse áudio para os irmãos perceberem, entenderem o que é este canal, o que será este canal, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Aos que não têm esse senso de urgência, aos que têm aquele descanso. Irmãos, nenhuma pessoa é igual a outra, não. Eu respeito os que estão esperando pacientemente e da mesma forma eu espero em Deus que eu seja respeitada. Em nome de Jesus, e aqueles que também têm esse senso de urgência. Irmãos, eu vou explicar um pouquinho porque esse senso de urgência, porque eu perdi muito tempo na minha vida, irmãos. Dentro da casa do Senhor, congregando, tomando santa ceia, mas na questão do casamento eu era cega. Eu perdi muito tempo. Mais para frente eu vou contar melhor meu testemunho, eu vou expressar melhor, mas eu digo aos irmãos, hoje para mim eu não tenho mais o direito de perder tempo. Eu não tenho mais tempo a perder. Eu creio que Deus tem pressa. A nossa vida é curta, irmãos, e ela é uma só. Quem crê na palavra de Deus sabe disso. Nós não vamos ter outra vida para viver, não. A nossa vida é essa, é aqui. Daqui só a eternidade. E chegando lá salvos, já estamos muito no lucro. Mas eu creio que grandes coisas Deus tem a fazer aqui conosco. Irmãos, é só a gente olhar para o lado. A gente vê pessoa perdida, a gente vê pessoas doentes, a gente vê pessoas sem esperanças. Irmãos, isso já basta no mundo. Tem que ser assim na casa de Deus. Tem que ser assim na nossa vida, que levamos o nome do Senhor. Não, irmãos. Eu não entendo assim, eu não penso assim, não. Respeito quem não pensa dessa maneira, dessa forma. Porém, eu não penso assim.
E claro, nunca vou querer tomar a frente de Deus, não. Deus tem me feito entender muita coisa, irmãos. Mesmo dentro desse meu senso de urgência, Deus tem me feito entender muita coisa. De momentos em que eu chego a pensar, meu marido tem que aprender mais isso assim, que ainda não chegou na medida. E eu peço, Senhor, do jeito que o Senhor tem me feito compreender, entender, me convencido, que o Senhor convença ele, irmãos. Eu creio que Deus trabalha na mesma proporção, simultaneamente. Eu creio que tudo que eu tenho vivenciado desse lado daqui, o Senhor tem feito ele vivenciar do lado de lá da maneira que é necessário para cada um de nós dois. E eu tenho visto esses resultados, irmãos. Vocês vão ouvir ao longo dos outros áudios. Eu tenho visto esses resultados. Então tá aqui uma descrição do canal, do que será esse canal, um canal de oração. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, Deus está nos chamando para essa obra. Deus está nos chamando para essa libertação. E para a glória do nome dele, acima de tudo. Os tempos são findos, irmãos. Os dias são trabalhosos. Nós não podemos pensar somente na nossa alegria, no nosso bel prazer, na nossa família. A restauração da nossa família, ela é uma peça, uma pecinha, um tijolinho para a glória de Deus e para a restauração que todo ser humano precisa na vida, irmãos, que é encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vendo aí os sinais se cumprindo a cada dia. Irmãos, eu creio, Deus tem pressa. Em nome de Jesus, fiquem conosco, nos acompanhem. Divulgue para quem você achar que tem que divulgar. E em nome de Jesus, sigamos em frente. Porque o nosso alvo é a salvação. Acima de tudo, a salvação das nossas almas, a salvação das nossas famílias, a salvação daqueles que estão à nossa volta e depois o resto do mundo, irmãos. Em nome de Jesus.